geralmente a pessoa optou por pensamentos e ações distanciadas do bem e da harmonia. Então, pessoas que também ficam alimentando pensamentos negativos, depressivos, de dor, sofrimento, não vejam telejornais de televisão. Só tem tragédia, coisa ruim, não tem quase nada construtivo. Isso cria uma aura de vibração nas mentes de todos nós, que só nos coloca para baixo e nos desequilibra. É bom, nós temos que saber as notícias, mas não se alimentem muito disso, porque vocês só vão ver tragédia. Sabe por quê? Porque tragédia da Ibope, tragédia da audiência. Lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, teve aquele acidente terrível na boate que morreu centenas de pessoas. Olha, foi um prato cheio para a imprensa e criou uma egrégora, uma vibração energética pesadíssima, que aquelas almas sofreram muito no astral por causa disso, porque, infelizmente, a gente tem essa coisa estranha de gostar de tragédia, de coisa ruim. Agora, se aparece uma notícia de uma obra assistencial, de apoio, de auxílio, ninguém olha, ninguém quer saber, que coisa chata, coisa monótona. Então, nós temos que livrar desses processos inconscientes de autopunição. Inconsciente porque a gente mecanizou tanto ficar sofrendo, reclamando da vida, que a gente nem se dá conta mais. A gente cria esse elo, que infecta o nosso próprio organismo com pensamentos e sentimentos negativos. E o corpo físico sofre com isso. Cânceres, problemas de saúde, é fruto de egrégoras energéticas negativas pesadas que nós alimentamos com os nossos pensamentos. Aqui tem uma história que eu gosto de contar também, bem interessante. Eu estou contando mais sobre Jesus, o pessoal das outras aí não fiquem bravos, né, das outras religiões. Aqui é o chão em que eu nasci, né? E essa história de Jesus é bem legal, né? Que é aquela história famosa em que Jesus cura a filha de Jairo, que supostamente estava morta. Então vem uma pessoa da casa de Jairo e diz: mestre, a filha de Jairo está quase morrendo, o senhor precisa salvá-la. E Jesus fica se enrolando lá, atendendo outros. Ele: mestre, você precisa ir, ela está quase morrendo. Ele: calma, eu já vou até lá. Até que vem Jairo e diz: mestre, não precisa mais, é tarde demais, a minha menina já morreu. E Jesus diz: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Daí o pai fica feliz, eles voltam para casa. Daí está todas as mulheres, todas na casa chorando, desesperadas, vendo aquela coisa toda de jogar terra na cabeça e tudo mais. E Jesus diz: por que vocês estão chorando? A menina apenas dorme. E uma das mulheres se irrita e diz: dorme? Você acha que a gente não conhece a morte quando a vê? E ele diz: sim, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E ele vai até lá e a menina levanta. Em nossas vidas é assim também, a gente alimenta a morte o tempo todo. Tudo vai dar errado, tudo está pesado, tudo energia negativa. Se a gente estiver sempre vibrando de uma forma negativa, as coisas vão estar sempre nessa mesma vibração. Se a gente quebrar e ver o lado bom e positivo das coisas e ver com amor, mesmo as situações difíceis, a gente consegue reverter. E aqui, então, a gente vem falando também sobre ações do universalismo crístico como uma instituição. No livro a gente fala que um projeto seria criar uma instituição do universalismo crístico que viesse dar até embasamento para uma casa como essa, como a casa do Andriani, a Vila Antiga. Agora, em Natal, lá eu tive também vendo casas que estão trabalhando por essa consciência de universalidade, de mudar os modelos educacionais. Então, até nesse novo livro, a gente trabalha muito sobre essa questão de apoiar a educação, integrando a filosofia e a espiritualidade. Ou seja, conseguir levar às escolas um modelo que volte a estimular o pensamento filosófico, para as pessoas tomarem consciência de si, e também desses valores de espiritualidade sem abordar crenças específicas, mas sim fazendo elas buscarem espiritualidade nas religiões, até apresentar todas elas, mas de forma alguma impor religiões, seja qual forem. Ações sociais também, né? Praticar a caridade para desenvolvimento pessoal e não para assistencialismo, né? Ações humanitárias e ecológicas, ou seja, criar uma instituição que, independente de crenças religiosas, traga esses valores de espiritualidade para a humanidade. A dificuldade é que isso depende de criar no Brasil grandes bases, que pouco a pouco a gente vai conhecendo, trabalhos de pessoas bacanas, como o Newton, que está realizando esse trabalho, e a gente ir trocando figurinhas e construindo uma estrutura, uma ramificação, em que todos possamos nos ajudar mutuamente. E no futuro, se Deus quiser, até ter condições de criar uma ONG ou uma instituição que venha a fomentar isso através de divulgações dessas ideias, de todas as formas, criando escolas. Isso aí depende da vontade de Deus.
Mas se o universalismo crítico tomar um corpo assim, de repente até no futuro conseguir verbas governamentais e coisa que for para movimentar isso e fazer a humanidade tomar sua consciência espiritual, ou seja, despertar para a importância da consciência espiritual. E daí ali a gente fala, né, sobre a questão de ações não assistencialistas, mas ações de desenvolvimento humano. Então, a questão de ensinar a pescar em vez de dar o peixe, ou seja, se nós estamos entrando na era da consciência espiritual, a gente não pode mais ficar só dando peixe e deixar as pessoas alienadas e elas não se desenvolverem por si só. No livro a gente conta a fábula da borboleta, que é aquela história em que está nascendo uma borboleta do casulo, está ali a larva se movimentando, e daí chega um menino piedoso e vai lá ajudar e corta o casulo para a borboleta voar. Só que o processo fundamentalmente consiste em ela desenvolver força nas asas através do movimento dentro do casulo, para que os fluidos desçam para as asas e ela fortaleça as asas e voe. Daí, como ele corta o casulo, ela cai no chão com as asas murchas e morre. Ou seja, se a gente ficar só dando pão e não desenvolver as pessoas, elas vão ser eternamente dependentes de nós. E a verdadeira caridade consiste em desenvolvermos as pessoas para que elas andem com as próprias pernas. Então, esse também é um dos enfoques que a gente quer trabalhar mais e mais no futuro, em outras abordagens e até nessa futura instituição. Então, para concluir, né, o universalismo crístico é um ideal que vai muito além dos temas espirituais. A gente está querendo transcender isso e se tornar realmente uma filosofia de vida integradora. Ou seja, que as pessoas não vejam só, sobre espiritualidade, então me interessa. Não me interessa. Não, é tudo. A gente quer fazer com que as pessoas vejam que, para a gente desenvolver a humanidade em todos os campos, essa é uma ferramenta que pode ser útil, e até mesmo os ateus podem se ligar a ela, porque o universalismo crítico não obriga a nada, ele só te convida a amar o teu próximo como a ti mesmo, compreender melhor o amor, se autoconhecer, se harmonizar com os teus semelhantes. Tem um conjunto de crenças ali, mas ele não obriga ninguém a aceitar essas crenças. E talvez pessoas queiram se associar a essa ideia pelas ações que ela vai realizar no futuro. Tem muito ateu aí que é engajado em causas sociais, em causas humanitárias. E despertar é a chave, libertar-se do mundo das ilusões. Então, se a gente está vendo que o mundo é muito mais do que essa matéria aqui, que existe Deus, que existe algo, que existe um propósito para nós estarmos aqui, nós não estamos aqui somente para comer, beber e dormir por 80 anos e daí acabou. Nós estamos com um propósito aqui. A gente veio aqui para buscar alguma coisa, uma bagagem, um crescimento, um avanço. Então, se a pessoa tem essa visão evolucionista, ela nem mesmo fica deprimida, porque ela tem um propósito na vida. Quem fica deprimida é quem não tem propósito de vida. Então, se a pessoa começa a estruturar os seus conceitos nessa busca, ela termina conhecendo a verdade, essa verdade a liberta. E aí, da forma dela, do jeito dela, com a religião dela, ela vai poder ter essa visão e vai poder ajudar a construir um mundo novo. E aí vem aquela questão do medo de mudanças, né? Cada nova revelação implica em novas ideias que acabam gerando um certo desconforto nas pessoas. É que nem quando chega uma nova tecnologia, ou então um processo de reengenharia numa empresa, as pessoas ficam com medo, é uma coisa desconhecida. Então, as pessoas, no primeiro momento, podem até ter um receio sobre esse conceito do universalismo crístico. Mas ele, na verdade, é um sistema livre e que não impõe nada a ninguém. E que não precisa ninguém abandonar a sua velha forma de pensar num primeiro momento. Mas sim um convite para reflexão, para análise, para uma nova busca. Agora, por que o universalismo crítico é tão importante? Se eu não preciso mudar a minha forma de pensar. Por que eu preciso do universalismo crístico? Para aquilo que nós falávamos no início da palestra, essas crianças que são chamadas de índigo, que é só um rótulo, nada mais são do que as crianças do terceiro milênio. Que são essas crianças que estão chegando aí? Que algumas pessoas acham que são seres angelizados, evoluídos, mas muitos deles ainda estão precisando de muita orientação para não se perderem em seu caminho. E se nós não tivermos uma forma de linguagem que a gente consiga conversar com eles na mesma linguagem, a gente vai perder essas crianças. Vamos perder para as drogas, para o crime, para os amigos que só têm coisa ruim na cabeça, porque aqueles lá falam a linguagem deles. Se nós não aprendermos uma linguagem espiritual que eles entendam, a gente perde essas crianças. Então, a gente tem que estudar a forma que eles entendam melhor a espiritualidade e procurar aplicar esse novo modelo para resgatá-las.
Depois que elas despertarem, não precisa fazer mais nada. O universalismo crítico é interessante porque quem desperta para ele, tu pode até abandonar, deixa, agora vai sozinho. Porque ele mergulha na busca da consciência espiritual. A pessoa se interessa de tal forma que ela desperta e anda por suas próprias pernas. Nosso primeiro livro, A História de um Anjo, lançado no ano 2000, esse aí traz uma ideia de união cristã, primeiro agregando as religiões cristãs, para depois fazer essa ideia do universalismo crístico. Foi o primeiro livro, então ainda não tinha captado toda a essência do que Hermes queria passar. O segundo livro, sobre o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, é um livro que já mostra uma visão para o terceiro milênio, com diversas informações espirituais bem interessantes sobre a apometria e outras técnicas aí que o pessoal espírita usa bastante. Depois o livro A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio, é o único livro que é de pergunta e resposta, não é um livro, não é um romance, não é uma história, tem muita informação bem interessante sobre espiritualidade em diversos aspectos, sobre a medicina do terceiro milênio, as transformações que ocorrerão e todo esse processo que a gente está vivendo. Depois, o primeiro histórico, né, Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, conta a história desse faraó que, há 3.300 anos atrás, antes de Moisés, tentou implantar a crença do Deus único no Antigo Egito, mas, infelizmente, não foi bem aceita a ideia. Isso se tornou uma trilogia, depois nós lançamos Moisés, o Libertador de Israel. Daí, 100 anos depois, Moisés vem e Akhenaton tenta trazer a mensagem do Deus único através do amor. Só que o povo não estava preparado para isso. E Moisés, com seu pulso firme, com a sua determinação, conseguiu. Esse livro vai do final do anterior até a travessia do mar. E depois, concluindo a trilogia, Moisés em busca da Terra Prometida. Daí fala da chegada, a travessia do mar, na chegada, na caminhada pelo deserto, aquele período de 40 anos. Fala da Arca da Aliança, do bezerro de ouro, dos 10 mandamentos, da sociedade dos essênios. Diversas informações que mostram como ele forjou aquele povo de uma forma brilhante para se tornar uma grande nação. Depois, daí, em 2007, né, o universalismo crístico, o futuro das religiões, aquele inicial que eu falei para vocês, falando das crenças, né? Então, ele trabalhava mais as crenças religiosas. Depois, mais um livro histórico, mas que não tem nenhum fundamento para a gente comprovar que tem que dar mais. Atlântida no Reino da Luz, falando da civilização Atlântida, 12.000 anos atrás, o período que eles eram evoluídos. E depois o Atlântida no Reino das Trevas, que foi o período de declínio e, por fim, a submersão da grande ilha. E daí, no ano passado, o universalismo crístico avançado, que é esse baseado em comportamento, em fatos, em valores e não em crenças, que foi boa parte da palestra do dia de hoje. Agora, só para concluir, né, a nossa meta é atingir 100 mil consciências despertas. Depois disso, a gente acredita que a coisa anda sozinha, porque é um efeito multiplicador. Quem desperta quer despertar o próximo. E aí isso se torna uma coisa contagiosa. Quando a gente conseguir que 100 mil pessoas comecem a enxergar essas coisas, entender esse processo do universalismo crístico, aí dá para dizer que talvez a gente não precise se preocupar mais. Antes disso, o barco pode afundar. Então, a gente vai trabalhar firmemente até o último dia de nossa existência para atingir essa meta. E era isso, pessoal. universalismocrístico.com.br, diversas informações. E obrigado pela atenção de todos.